moças, Lindões Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da 7ª temporada de Black Mirror, intitulado Eulogy, que assim, gente, eu saí baqueada desse episódio. É simplesmente maravilhoso e eu quero falar de todos os detalhes, principalmente sobre a discussão desse episódio, e por isso esse vídeo vão ter spoilers. Lembrando que eu tô falando de cada um dos episódios aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o que a gente acompanha nesse episódio, né? A gente vê o Philip que tem ali a sua vida pacata, isolado, até o momento que ele recebe uma ligação falando que a Carol havia falecido e que a sua filha, a Kelly, queria fazer um memorial e por isso existia essa tecnologia que a partir das fotos você ia acessando as suas memórias, tornando essa experiência mais imersiva pro memorial dela. Só que a partir disso a gente descobre que no final das contas a Carol foi o grande amor da sua vida e que o seu término fez com que ele mudasse completamente o rumo da vida dele. Obviamente, por conta disso, ele guardava muito rancor, só que revisitar essas memórias muda a sua perspectiva do que ele acreditava que tinha vivido. A primeira coisa que eu quero falar é que eu amei esse episódio tecnicamente. Ele é relativamente simples no sentido em que você vai acompanhando nessa jornada, essas memórias, mas é muito interessante ver como é a condução narrativa. Primeiro, por essa técnica, né, como você acessa aquela foto e como que vai criando detalhes naquela foto, seja reparar um papel que estava ali no chão ou até mesmo um risco que estava no canto e como isso vai sendo inserido conforme ele vai resgatando essa memória a partir da foto e por muitas vezes se tornando vídeos, né, não só a foto. Então eles conseguem trabalhar muito bem essa relação da imersão na memória a partir, né, dessa tecnologia, mas obviamente o grosso e o incrível desse episódio é justamente a sua discussão. E eu acho que é uma discussão que traz principalmente sobre como a perspectiva de narrativa, às vezes ela pode ser alterada em pequenos detalhes e às vezes algo que você acreditou a sua vida inteira, por um mínimo detalhe que fosse, muda completamente, às vezes tornando até mesmo você o vilão da história. E olha, gente, não me entenda mal, tá? A gente vai acompanhando essa relação dos dois, que em determinado momento se torna conturbada, a ponto dele ter se relacionado com a Emma, em um momento que eles estavam distantes, né? E aí, devido a isso, ela acaba se envolvendo com outro cara, que acaba ocasionando na gravidez dela. Ambos traíram, mas justamente por ele não ter percebido a carta que a Carol tinha deixado para ele achou que ela simplesmente foi embora sem dar nenhuma explicação, ainda mais no momento que era crucial para ele, que ele iria pedir a mão dela em casamento, e essa carta modificava tudo. Mas é interessante a gente acompanhar essa jornada, como ela acontece, porque a Kelly, né, vai questionando ele. A gente vê que ele tinha uma raiva muito clara, a ponto dele ter queimado a cara dela em algumas fotos ou ter recortado, e essa raiva consumiu tanto ele que ele nem conseguia mais se lembrar do rosto dela. E é interessante também, né, que ele fala que devido a esse término, ele bebia muito, só que no final das contas, conforme ele vai contando as histórias, a gente vê que ele já bebia muito e isso era algo que a Carol se incomodava, inclusive, tanto que tem um momento ali da foto que eles tiram nessa cidade do interior que ele vive agora, que ela fala que ele poderia ter deixado a bebida. Então a gente vê como a bebida era sempre recorrente ali na vida dele e que não foi algo necessariamente acarretado por esse término, assim como outras atitudes, né? Como ele falar que ela ficou a noite inteira com o cara e depois tem uma foto em que ela estava levantada, então ela não ficou a noite inteira. Então, como ele sempre culpabilizava ali devido a essa raiva que ele teve na frustração no final do término, quando no final das contas não era bem assim. Além da carta, né, que modifica tudo isso, em que sim, ela procurou ele, ela perguntou se ele ainda aceitaria ela, e na cabeça da Carol, muito provavelmente, né, ele não aceitou porque ele nunca apareceu ao ponto de encontro. E é interessante porque conforme ele vai contando também a história, ele fala, isso não ajudaria muito a Carol, né, no memorial, porque eu acho que ela não seria muito bem vista, principalmente quando ele fala do momento inicial que eles se conheceram, que ele nem sabia que ela tava noiva, que ela tava envolvida com outro cara, mas que a conexão deles tinha sido instantânea. Mas no final das contas, resgatar essas memórias, revisitar essa jornada, essa história, fez com que ele olhasse com mais carinho pro passado. A própria Kelly, né, a tecnológica ali, ela fica falando pra ele,
olha, tudo bem, pode ter tido essas coisas ruins, mas não significa que vocês viveram só coisas ruins. Claramente tiveram coisas boas nessa relação. E de fato tinha, porque quando ele tem um entendimento do que aconteceu e que talvez ambos não queriam se machucar quanto pareceu que foi um mal entendido devido a uma carta não lida ou um não aparecimento conforme tinha sido combinado, ele passa a ver com muito mais carinho essa experiência, essa relação, e por isso ele passa a ver de novo o seu rosto. Assim, gente, é um episódio lindíssimo, além da jornada deles, né, acompanhar e ser uma jornada interessante. Eu acho que coloca muito em perspectiva a forma que a gente vê situações que a gente vive, às vezes por estar muito imerso, às vezes pela falta de um detalhe. Eu não lembro de qual filme foi recente. Eu acho que foi o Wicked, né, que alguém tinha comentado pra mim que não entendia porque o cinema ele tava contando histórias de vilões em que eles na verdade eram mocinhos, ou não necessariamente mocinhos, mas que eles não eram tão vilões quanto pintavam. E eu respondi justamente isso pra pessoa, porque muitas vezes a história é uma questão de perspectiva. Aquela história que você vilaniza alguém por uma experiência que você passou, no final das contas você pode ser também o vilão dessa mesma história na perspectiva da pessoa. E é muito bonito o que esse episódio resgata. E eu acho que aqui na história do Philip vai um pouquinho além também, porque ele culpabilizava tanto a Carol e ele tomou um rumo diferente da vida, ele começou a beber, ele falou que ficou no buraco por 15 anos, se eu não me engano, e no final foi um buraco que ele mesmo se enfiou. A Carol mesmo foi viver sua vida, teve a sua filha, muito provavelmente também teve suas dificuldades por ter sido uma mãe solteira, e que nem, né, ele falava, eu comecei a beber por causa desse término, e no final das contas a gente vê que era um fator que já existia nele. Então é um episódio que mostra muito pra gente olhar, se autocriticar também, e até mesmo ter certo acolhimento, seja com uma experiência que parecia ruim, ou até mesmo com a gente. Assim, lindíssimo, belíssima lição de moral que esse episódio traz. Eu saí completamente baqueada, e assim, eu acho que o Paul Giamatti, ele entrega completamente a emoção desse episódio. É lindíssimo, eu quase chorei junto com ele na cena do cello ali no final. Mas e vocês, o que acharam desse episódio? Tem mais algo complementar a essa discussão que você queria trazer? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!